no Senhor. Glória a Deus. Obrigado, meu pastor. Aleluia. Shalom a todos, amém, irmãos? Quantos creem que o Espírito Santo está aqui e vai nos abençoar? Eu estava me lembrando ali outro dia que eu estava fazendo uma série de conferências num lugar e Deus estava abençoando tanto as segundas-feiras naquelas igrejas, naquela região. Eu sou muito curioso nas coisas de Deus. Aí eu perguntei no meu coração: Senhor, por que o Senhor tem abençoado tanto esses cultos de segunda-feira? Ouçam-me, por favor. Aí o Espírito Santo me ministrou e disse assim: Fábio, os cultos que mais chamam a minha atenção são aqueles que não existiriam. Para Deus é normal a gente estar na casa dele dia de domingo. Anormal é não estar. Mas estar numa segunda-feira que não teria culto. Aí Deus me ministrou e falou assim: toda vez que eu convocar o meu povo para estar na minha casa e na minha presença, num dia em comum, num culto em comum, num horário em comum, é para eles ouvirem algo em comum e receber o incomum que eu já preparei para eles. Glória a Deus! Glória a Deus! Então, eu quero que você entenda que você não está num culto comum, porque hoje não era para ter culto. Isso aqui é um encontro incomum que Deus marcou com a gente. Quantos leões nós temos hoje aqui? Quantos leões nós temos hoje aqui? Levante sua mão direita, que é a mão da vida. Pai, obrigado. Quero ligar na terra e nos céus esse momento. Eu sei que a tua presença tem ministrado o teu povo desde a hora que esse culto começou, em concordância com todas as orações aqui feitas, Pai. Que se cumpra a tua vontade nessa noite e abençoe abundantemente a vida do teu povo, em o nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Josué capítulo 1, fazer a leitura aqui um pouco extensa. E se preparem que Deus vai falar muito conosco nessa noite aqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pense na unção que eu estou sentindo nessa noite aqui. Já valeu a pena ter chegado aqui. Tem coisa para Jesus fazer hoje aqui. Fiquem ligados, porque tem coisa que o Espírito Santo quer fazer nessa noite aqui. Josué capítulo 1, sexto livro da Bíblia. Meu irmão, se tu não achar Josué na Bíblia, você está precisando viver algo novo urgentemente, né, meu pastor? Josué na Bíblia, diz assim, capítulo 1, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, rio Eufrates. Toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Sentem-se, por favor. Glória a Deus. Tema da mensagem desta noite, tá? Atitudes para vivermos o novo de Deus. Diga comigo, atitudes. Diga atitudes para vivermos o novo de Deus.
Para a gente entender a história, a situação de Josué capítulo 1, que foi um homem na Bíblia que viveu um tempo novo com Deus, eu tenho que falar aqui do mentor dele. Eu quero começar falando sobre Moisés, que foi o mentor de Josué. Ontem eu disse aqui que quando a gente lê a Bíblia, a gente vai encontrar dois tipos de profetas: profetas que Deus usava em sinais e profetas que Deus usava na palavra. Elias e Eliseu, profetas de Deus em sinais. Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros mais, profetas de Deus na palavra. Amém, irmãos? Então, uns eram usados na palavra e outros eram usados em sinais. Aí aparece no Antigo Testamento um profeta chamado Moisés, que foi o mais completo dentre todos eles, porque Moisés era usado das duas formas. Ele era poderoso em Deus na palavra e poderoso em Deus nos sinais. Vocês estão ouvindo isso, irmãos? Poderoso em Deus na palavra e poderoso em Deus nos sinais. A Bíblia declara que nos tempos de Moisés não houve profeta como ele, tão usado por Deus como ele. Aí esse homem, que era extremamente usado por Deus, Deus chega um dia para ele e disse assim: Moisés, chama Josué, coloque as mãos sobre ele, que eu vou passar para ele tudo que eu te dei. Aí Moisés vai lá, coloca as mãos sobre Josué. Isso está registrado em Deuteronômio 34, uma folha antes, versículo 9. Diz que quando ele coloca as mãos sobre Josué, Josué foi cheio do espírito da sabedoria. Diga comigo: espírito da sabedoria. Irmão, se você quer ser um grande de Deus nessa terra, vou lhe dar um conselho. Primeiro espírito que um cristão, primeiro, não é o segundo nem o terceiro, é o primeiro. É normal quando a gente se converte, que a gente está aqui nem recém-nascido, que só tem futuro e não tem passado, está limpo, com a cabeça limpa, a gente pedir de cara para Deus: Senhor, me dê sabedoria. Porque o primeiro espírito que a gente tem que pedir, se a gente deseja ser um grande de Deus nessa terra, é o espírito da sabedoria. Você sabe o que significa sabedoria na Bíblia, o espírito da sabedoria na Bíblia? Espírito da sabedoria é o único espírito que me ajuda a conquistar sem perder o que foi conquistado. Porque nós temos, irmãos, dois desafios. O primeiro é conquistar, e depois é manter o que foi conquistado. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica e a tola destrói. As duas possuíam, só que a que tinha sabedoria conseguiu manter, e a que não tinha jogou fora tudo. Porque a sabedoria fecha a porta da perda na nossa vida. Eu vou começar a profetizar. Levante sua mão direita. Nessa década, Deus vai abrir a porta da conquista e fechar a porta das perdas na nossa vida. Pelo Espírito da sabedoria. Aí ele foi cheio do Espírito da sabedoria, irmãos. Passados um tempo, o Moisés, usado na palavra e nos milagres, veio a falecer. Substituir um homem desse não era tarefa fácil. Né, meu pastor? Não era tarefa fácil. Quando ele morre, Josué entra no luto. A palavra luto significa lamentar uma perda irreparável. Diga comigo: luto significa lamentar uma perda irreparável. Luto não é só você lamentar a morte de uma pessoa. Tem gente que está de luto financeiro,
Tem gente que está de luto físico. Ah, pastor, depois desse Covid, nunca mais a minha saúde foi a mesma. Isso é um luto. É lamentar uma saúde que foi perdida. Tem gente que está de luto emocional. Tem gente que está de luto conjugal. Tem gente que está de luto espiritual. Esses dias meu pastor Rogério me fizeram uma pergunta. Uma pessoa chegou para mim e disse: pastor Fábio, o senhor acredita que a gente ainda possa ver aqueles milagres que Deus fez no Brasil nas décadas passadas? O que é que o senhor acha? Aí eu perguntei para ele: e o que é que o senhor acha? Ele disse: pastor, acho que eu não vou mais ver isso não. Aí eu disse para ele: o senhor já leu na Bíblia quando Deus mandou reconstruir o templo dele, que os antigos fizeram o templo chorando e os novos sorrindo, e os antigos lamentavam dizendo: não sei nem para que a gente está reconstruindo, se nunca mais a gente vai ver aquela glória que a gente viu um dia. Aí Deus usa o profeta e disse assim: diga para o meu povo terminar minha casa, porque a glória dessa última vai ser maior do que a primeira que eles estão lamentando ter perdido. Se você tem lamentado, a sua vida espiritual não está como foi um dia, você está de luto. Isso é um luto. Ah, pastor, eu trabalhei num lugar, já tive uma empresa, já vivi bem, já ganhei bem. Depois daquela época, nunca mais. Você está de luto. Financeiro, mas está. Mas há uma promessa na Bíblia que os nossos dias de luto findarão. Vai vir um tempo novo aí de Deus que a gente não vai ter tempo de lembrar o que foi perdido. Não vamos ter tempo. O Josué entrou no luto, só que o luto de Josué incomodou o coração de Deus por causa do tempo que já estava. Sabe, irmãos, tem gente de luto durante muito tempo, tem gente de luto durante muitos anos. Esse homem estava no meio de uma viagem. Tudo bem que Moisés era um homem extremamente usado por Deus, mas a criatura já tinha 120 anos. É como o pastor acabou de falar, que a gente tem que ser racional. A rainha da Inglaterra está viva, mas já estão programando o velório dela. Porque a gente tem que ser racional. Ou vocês acham que a gente vai achar vacina pelo sangue dela? Uma hora ela vai morrer. Moisés morreu, isso já era de se esperar. Uma coisa é lamentar a morte de alguém que morreu com 40, com 50. A criatura tinha 120. O Josué queria mais o quê? Olha o tamanho dessa hora extra. Aí ele já estava chorando há 30 dias. Parado na vida há 30 dias. Aí Deus teve que descer para falar com ele. O normal era a gente ou ele falar com Deus. Aqui foi Deus que teve que descer para falar com ele. Deus tinha pressa. Eu penso aqui em 2 motivos pela qual Deus tinha pressa. O primeiro motivo, irmãos, a Bíblia diz assim: a quem muito é dado, muito será cobrado. Deus deu muito para ele. Agora a gente precisa entender que essa palavra cobrado no original, não é Deus te dar uma coisa e depois ficar assim, você tem que fazer. Não é isso não. A palavra cobrado no original dela significa esperado. Vamos entender isso aqui. Um pai de família aqui acorda 5, 6 horas da manhã, 4, 5, 6 horas da manhã para ir trabalhar, para pagar a faculdade de um filho. Quando a gente faz muito por uma pessoa, a gente também espera muito dessa pessoa. Esse pai que trabalhou aí acordando cedo para pagar a faculdade de um filho que nem ele teve, depois que o filho se forma, o que é que ele vai dizer para o filho? Meu filho, eu fiz muito por você.
agora eu espero muito de você. E quando a gente diz que espera muito do filho, não é que a gente está pedindo as coisas para ele, não. A gente está dizendo para ele o seguinte: eu fiz muito por você, agora eu espero muito de você. Você vai ter que ser, escutem, melhor do que eu. Porque, irmão, a maior honra de um pai é ver o filho melhor do que ele. A pior vergonha de um pai é ver os filhos piores do que ele, porque filho na Bíblia pode ser honra ou vergonha. Então, quando a gente investe muito num filho, a gente espera muito dele. Quando eu digo esperar muito dele, ele tem que fazer por ele, porque a glória dessa última casa aí tem que ser maior do que a primeira aqui que investiu nele. Então, se Deus fez muito por nós, Ele espera muito de nós. Ele deu o Espírito dEle, Ele deu o nome dEle, Ele deu a palavra dEle, Ele nos municiou com tudo que a gente precisa. Para a gente passar o dia lamentando, reclamando da vida, prostrados. Nós estamos vivendo um tempo que é o melhor tempo para a gente mostrar a diferença dos que servem para os que não servem ao nosso Deus. Tem que sair do luto, tem que trocar o luto pela luta. Vou falar de novo, tem que trocar o luto pela luta. Então a pressa de Deus é porque Deus investiu muito nele, esperava muito dele. Segundo motivo que eu acredito, Jesus disse uma vez assim: vocês são a luz do mundo. Irmão, quando Jesus disse que eu e você somos luz, Ele não estava falando só que a gente tinha que brilhar. Pergunta para um cientista, quando eles estão estudando a luz, o que deixa eles mais fascinados no que diz respeito à luz. Um cientista nunca vai dizer para você assim: não, o que nos deixa maravilhados com a luz é o brilho dela. Não, sabe o que eles falam? O que a gente fica maravilhado com a luz é a velocidade que ela tem. A luz percorre 360 mil quilômetros num segundo. Ela pode dar 8 voltas no planeta Terra em um segundo. Quando Jesus disse que eu e você somos luz, Ele não estava falando só de brilho, Ele estava falando de velocidade. Ele estava falando que agora que nós somos luz, nós vamos vencer com mais velocidade, nós vamos conquistar com mais velocidade, nós temos que crescer com mais velocidade. Alguém celebra isso aí? Tem que ter velocidade. Por que vocês acham que Deus fez os céus e a terra numa semana com aquela velocidade toda? Porque quando Deus começou a criação, a primeira coisa que Ele disse: haja luz. Porque com luz fica tudo mais fácil. A luz nos dá velocidade. Chega uma pessoa aqui na igreja, irmãos, aceita Jesus como Salvador. Quando ela vai dar o testemunho dela, a maioria das pessoas diz assim: gente, eu cheguei com a minha vida aqui destruída. O que eu não vi na minha vida em 30 anos, Jesus está fazendo em um. Olha a velocidade do reino e da luz do reino na vida dessa pessoa. Luz é velocidade. Foi a primeira coisa que Deus criou. Haja luz. E a coisa fluiu mais rápido. Nessa década, escuta o que o Espírito Santo está dizendo aqui. Ele vai nos dar velocidade. Eu tenho 31 anos de crente, o que não veio em 31, Deus vai me dar nesses 10 aqui, porque Deus vai botar velocidade na nossa história. Celebre isso aí, que está vindo conquistas com mais velocidade. Nós vamos romper com mais velocidade. Aí Deus chega para esse rapaz e diz assim: ô Josué, sabe o Moisés? Sim, Senhor. Ele morreu. A primeira atitude que eu aprendo aqui, irmãos, quando Deus diz a Josué que Moisés morreu,
é que se a gente quer viver o novo de Deus, está na hora de olhar para frente. Você sabe o que é Deus dizer que uma pessoa está morta? Você sabe o que significa Deus, o Todo-Poderoso, declarar a morte de alguém? Quando Ele declara a morte de alguém, Ele está botando o ponto final naquilo, naquele tempo, naquela situação, naquela história. Para Deus dizer que alguém morreu, Ele está botando um ponto final naquilo. E quando Deus põe ponto final, ninguém aqui pode colocar uma vírgula. Eu creio que o Espírito Santo está dizendo nessa noite que Ele está botando um ponto final nessa pandemia hoje, na história de alguém aqui. E nós não temos o direito de colocar uma vírgula. Quando alguém chegava para Jesus e dizia assim: Jesus, tal pessoa morreu. Pode observar, Jesus não gostava de dizer quando uma pessoa estava morta. Porque se Ele declarasse a morte de alguém, nem Ele ia poder ressuscitá-la depois. Porque Ele é a palavra, pastor. Então, quando Deus disse: Josué, Moisés morreu, ponto. Aí um dia alguém não chegou dizendo para Jesus: Senhor, o teu amigo Lázaro morreu. Jesus disse: não, eu vou botar uma vírgula. Ele só está dormindo nessa pandemia, mas eu já estou indo lá despertá-lo, porque eu não terminei a minha história com ele. Então, quando Deus põe um ponto final, eu não posso botar uma vírgula. Agora, quando vem o cão colocar um ponto final, o nosso Jesus vai aparecer para colocar uma vírgula. Quer viver o novo de Deus? Não tire a caneta da mão de Deus. Se Ele botou ponto final nessa fase da sua história, bora olhar para frente. Tire esses olhos do retrovisor e põe no para-brisa. Bora olhar para frente. Tem coisa grande de Deus nos esperando lá na frente. É impressionante quando a gente vai conversar com as pessoas. Elas falam mais do passado delas do que do presente e do futuro. Uma vez uma senhora pediu para conversar comigo, porque o pastor me deixou hospedado na casa dela. Essa senhora conversou comigo 2 horas. Ainda disse para mim assim: eu amei conversar com o senhor. E eu disse para ela: mas eu não falei nada. Ela não deixou. Porque tem gente que, se a gente pedir para ela contar desde o princípio, ela começa em Gênesis. No princípio criou Deus, até chegar na história dela. Só que quando ela me contou o passado dela todo, eu perguntei quais eram os planos que ela tinha para o futuro. Ela não tinha nenhum. Vocês estão me entendendo? Esquece o que passou. Bora olhar para frente. Deus está botando pontos finais aqui em situações da sua vida. Não ponha vírgula, olha para frente. Segunda lição do texto. Bora ler o versículo 1. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Primeira lição do texto: se eu quero viver o novo de Deus, eu tenho que olhar para frente. Segunda lição do texto: se eu quero viver o novo de Deus, eu não posso andar sozinho. Diga comigo: eu não posso andar sozinho. O Moisés, ele era usado na palavra e nos sinais, mas ele tinha um servo. Ele não andava sozinho. Queridos, nós precisamos aprender que no reino de Deus, pastor, não existe carreira solo. Se você vem para a igreja, se você entra aqui sozinho, ora sozinho, ouve sozinho, vai embora sozinho, você não vai durar muito tempo nesse reino.
Deus não é goiano, irmão, mas Ele ama uma dupla. Tem goiano aí? Eita Jesus, eu estou arrumando confusão. Deus ama uma dupla. Deus não faz nada sozinho. Tem que ter alguém do lado, um ao outro ajudou. Se um pegar Covid, o outro está lá para ajudar. Não ande sozinho. Eu estou aqui de pé hoje mas eu não cheguei aqui sozinho. Eu tive ajuda. Olha a chuva aí. Ei, livramento, hein, irmão? Não ande sozinho. Tenha um amigo. Tem um paralítico na Bíblia que ele foi curado. Quando eles quebraram o telhado e passaram ele, a Bíblia diz que Jesus viu fé neles. Ele não foi curado pela fé dele, ele foi curado pela fé dos amigos. Não ande sozinho, porque quando te faltar a fé, tem um amigo do seu lado que vai ter a fé que você precisa para Deus te levantar, para Deus curar, para Deus livrar. Tem um milagre na Bíblia, que eu vou falar dentro do que eu vou dizer aqui agora. Me escutem. Para que eu não seja irresponsável, porque quando eu digo assim, não ande sozinho, não quer dizer que a gente tenha que sair por aí também andando com todo mundo. O que eu vou falar aqui, grave aí nas tábuas do seu coração. Ser humano é como operação matemática. Tem gente, meu pastor, que entra na nossa vida para somar. Tem uns que vão entrar só para subtrair. Tem uns que aparecem só para dividir. Quando a gente pensa que acabou, Deus envia alguém para nos multiplicar. Não, vocês não entenderam, eu vou falar de novo. Tem gente que entrou na sua vida que até somou. Não te ajudou, mas não atrapalhou. Tem uns que vieram só para tirar. Um veio querendo dividir. Quando pensa que não tinha mais nada, Deus enviou alguém para multiplicar a tua fé, para multiplicar a tua unção, para multiplicar a tua visão. Um dos primeiros homens a entender isso na Bíblia, nem crente ele era. O nome dele é Labão. Quando Jacó disse assim, meu tio, eu estou indo embora da sua casa. Não faça isso, porque desde quando tu entrou na minha vida, eu só tenho multiplicado. Tua presença me multiplica. Quando José entrou na casa de Potifar, tudo multiplicou. Procura gente que te acrescenta. Anda com gente que te acrescenta. Outro dia eu estava jantando com um pessoal lá em Salvador, uns 3 homens de Deus lá, eu só ouvindo a conversa deles, uns 40 minutos, irmãos. Aí o pastor virou o nome do pastor, até pastor Rogério também. Deus coloca muito pastor Rogério na minha vida. Eu fui até pesquisar o nome, significado do seu nome, é ponta de lança, meu Deus. Celebre aí, irmão, celebre aí, irmão. Meu Deus. Aí o pastor Rogério lá de Salvador, que era o pastor do saudoso Lázaro, olhou para mim e disse, pastor Fábio, você não vai falar nada? Eu disse, eu nunca falo quando eu estou na mesa certa. O que é a mesa certa? De gente mais inteligente do que eu. De gente que me acrescenta. Andar com gente inteligente não é uma ameaça, é uma bênção. Vou falar de novo, se Deus mandar gente inteligente para o teu caminho, não tenha medo, Ele está te acrescentando e te preparando, porque Ele tem para a sua vida no futuro. Deixa esse povo de Deus inteligente chegar, irmão. Para ouvir, irmão. Agora eu conheço gente que só anda com gente que devora a alma dele, por isso que vive com depressão, porque é onde só se tira e não tem quem reponha. Quem é que aguenta um negócio desse? Ande com gente que te acrescente.
Mas não ande sozinho. O diabo quer nos isolar de todo mundo. Ah, porque tal pessoa me decepcionou. Quem aqui alguém já te enganou? Levante sua mão aí. Esse é o problema do evangelho. Só tem na igreja os enganados. Eu nunca preguei para o enganador. Só tem as vítimas. Jesus está te revelando alguma coisa aí? Aplauda Jesus aí. Só chega as vítimas, irmão. O meu sonho é conhecer um enganador, porque nunca apareceu. A gente pode ter sido ferido por alguém, mas quem garante que você não já feriu alguém também? Então não ande sozinho. Tenha um amigo que você vai acrescentar a vida dele, ele vai te acrescentar. Amém? Amém? Terceiro, vamos lá. Terceiro. Versículo 3, versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Como o tema da mensagem é atitudes para vivermos o novo de Deus, se você quer viver o novo de Deus, a gente precisa ter atitudes. Ter o quê? Deus estava dizendo para esse rapaz aqui: te levanta, tenha uma atitude. Eu preciso de um homem grande aqui para me ajudar. Vem sim. Ele vai representar o milagre de Deus, e eu vou representar a atitude. Olha o tamanho do milagre, olha o tamanho da atitude que Deus está te pedindo. Não é muita coisa. Por que eu chamei ele para representar o milagre? Porque todo milagre de Deus fica escondido nas nossas atitudes. Eu vou falar de novo. Todo milagre de Deus está escondido na atitude que Deus nos pede. A Bíblia chega a dizer que o obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes a pessoa vem para a igreja o ano inteiro, ela até sacrifica de estar vindo aqui, mas nunca obedece um comando divino. E quando você obedece, Deus disse assim: ô Josué, aonde tu pisar, eu vou te dar. Por quê? Porque quando a gente age, o milagre aparece. 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 Irmãos, eu estava pregando em São Luís do Maranhão. Saiu uma família de uma cidade 162 quilômetros para participar da conferência 3 dias. Ninguém sai da sua casa 160 quilômetros se não tiver convicção do que Deus vai fazer. No terceiro dia da conferência, o Espírito Santo disse assim: põe a mão nessa região dele. Eu não sabia, aquele homem estava com um problema no coração, que cirurgia não garantiria a cura dele, e não ia ficar curado, porque tinha um demônio no coração dele, chamado Omulu, que é o demônio do infarto. Quando eu botei a mão nessa região, ele manifestou. Já tinha até a data para tirar a vida dele. E aquele homem sai da igreja curado. Por quê? Porque quando você age, Deus reage. É só a gente ler Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, que é o capítulo da fé. A Bíblia diz lá que pela fé um obedeceu saindo da sua terra, outro obedeceu fazendo uma arca, outro obedeceu oferecendo uma oferta melhor do que o seu irmão. Quando eu começo a ler Hebreus capítulo 11, eu entendo ali que a Bíblia está enfatizando muito mais o que os homens faziam para Deus do que o que Deus fazia por eles.
Porque a gente anda com a mania de dizer assim, não, a fé vai mover o braço de Deus. Irmão, estou achando algumas pessoas aqui muito desligadas, bora se ligar. Tem milagre de Deus hoje à noite aqui. Tem uma unção de milagre aqui, mas se tu não tiver fé para ouvir, tu não tem fé para levar nada. Só que não tem fé para ouvir uma pregação, vai ter fé para receber uma cura. Eu posso continuar? As pessoas andam dizendo que Deus nos deu fé para mover o braço dele. Deus não precisa da minha fé para se mover. Tanto é que quando Ele fez os céus e a terra, não tinha ninguém nessa terra para movê-lo. Porque fé não é para mover o braço de Deus. Fé não é para levantar Deus do trono. É para te levantar daquela cama e te levantar daquele sofá, para você estar aqui lutando por aquilo que Ele já preparou para você. Fé não é para mover a Deus. Fé é para me mover. Tanto é que quando alguém era curado, Jesus nem atribuía, ele curava a pessoa, mas não atribuía a cura a ele. Ele dizia, vai porque a tua fé foi ela que te moveu. Gente que era curada porque Jesus estava passando, Jesus ia continuar andando do mesmo jeito, pastor, porque a fé não movia ele. A fé movia quem recebia o milagre dele. Então, se a gente quer viver o novo, Deus quer de nós mais atitude. Deus quer de nós mais atitude. E essas atitudes que o Espírito Santo está me tocando aqui. Vocês estão vendo essa chuva, né? Estava pregando no Rio de Janeiro esses dias, irmão. Choveu por 4 horas, sem parar. Mas choveu tanto que quando eu cheguei na igreja tinha uma goteira na frente do altar onde eu ia pregar. Deus já me deu uma mensagem ali. E Ele disse, Fábio, uma gota dessa não pode fazer absolutamente nada. Mas a consistência dela, de não parar de cair, faz rios transbordarem. Eu vou falar de novo, você pode ser uma pequena gota, mas se você tiver atitudes consistentes, uma hora você começa a transbordar. Uma hora a gente começa a transbordar. Consistência. Busque a Deus com consistência. Versículo 4, desde o deserto do Líbano até o grande rio, rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Você quer viver o novo de Deus? Você quer o novo de Deus? Olha aqui para mim, esse versículo 4 aqui, eu não pregava sobre ele. Primeira mensagem da minha vida eu tinha há 15 anos. O primeiro texto que eu preguei na Bíblia foi Josué capítulo 1. Quando eu ia ler esse texto, eu pulava o versículo 4. Porque eu achava que não tinha importância aquilo ali. Aí no meio dessa pandemia, desses 110 dias que eu falei que eu fiquei em casa sem pregar, o Espírito Santo me puxou a orelha depois de 30 anos e disse assim para mim, Fábio, como é que você diz que esse versículo não tem importância? Se quem está falando do lugar sou eu. Tudo que sai da boca de Deus tem uma importância. Quando Deus falou desses lugares, Deus estava dando a Josué, olhe para mim, uma rota definida, pastor. Quem quer viver o novo de Deus, tem que ter rota definida. Aí 2 dias depois Deus me fez entender. Entrei num Uber com um pastor. Era uma manhã muito quente, sol escaldante, o trânsito fechado. Acho que o motorista esqueceu que tinha cliente dentro, ele estava muito nervoso. Começou a bater no volante e dizer assim, eu não aguento mais essa vida. Eu até disse, calma moço. Aí ele começou a contar para nós por que ele estava daquele jeito. Por causa de 3 clientes que ele pegou naqueles dias.
O primeiro entrou no carro, sentou no banco de trás, ele me contando. Entrou um senhorzinho aqui no meu carro, sentou aí atrás onde o senhor está, eu estava atrás. Tirou a meia e o sapato do pé e pendurou o pé dele no meu banco. Na altura da minha cabeça. Eu disse, o que é isso? Ele disse, eu estou pagando. Eu ponho o pé onde eu quiser. Eu até disse para o pastor que estava no carro, eu disse, olha, eu tenho campanha para pessoas que o demônio entra nela, mas as que entram no demônio eu nunca tive, não. Porque tem gente que entra no cão, pastor. Porque tem umas ideias que nem o cão teve. Vigie com esse povo. A pessoa entra no carro dos outros, irmão, tira o sapato do pé e vai botar faz isso com o nosso pastor que você vai ver. O segundo mandou me chamar numa corrida de 5,60. Quando eu chego lá, ele está com 40 caixas para me carregar. Eu disse, meu amigo, isso aqui é um Uber, não é um frete, irmão. Tu quer me dar R$5 para te carregar com essas coisas todas? A terceira mandou me chamar, eu fico na porta da casa dela 15 minutos. Ela atrasou, entrou no meu carro, bateu a porta com força e ainda disse assim, corra que eu estou com pressa. E ele disse, a senhora não está com pressa coisa nenhuma. Eu fiquei só para lhe conhecer, pode descer que eu nem vou lhe levar. Eu digo, meu Deus, eu vou mandar esse homem para o descarrego da Universal. Que a coisa está feia, muito cliente ruim. Aí eu falei para ele assim, o senhor sabe por que o senhor está nervoso desse jeito? Não, eu me apresentei, eu sou pastor, o pastor Jorge aí na frente é pastor, mas eu vou lhe dizer, é porque quando o senhor acorda todo dia, quem anda ditando o seu destino não é o senhor, é os outros. Perguntei para ele assim, o senhor já viu motorista de ônibus 9 da manhã nervoso? Não, por quê? Porque todo motorista de ônibus, ele já tem uma rota definida. Tem bairro que o senhor entra que o senhor não quer entrar. Teve amigos seus que nem saíram de lá. Uma vez eu fui pregar num bairro chamado Cidade de Deus. Aí o meu mais velho falou para mim assim, papai, eu estou tão preocupado que o senhor vai pregar nesse bairro Cidade de Deus. Aí o menorzinho disse assim, mas não é de Deus? Não preocupado por quê? Eu digo, tu vai comigo. Para te saber que Deus é esse. Porque não é fácil. Motorista de... Irmão, tem lugar... Outro dia eu estava em Belém, aí eu estava no centro, querendo ir para um bairro chamado Guamá, aí eu subia assim no ônibus e perguntava para o motorista, o senhor passa no Guamá? Ele dizia, não. Tem uns que são até mais humildes. Não, querido, mas tem uns, não. Aí eu tinha que descer. Por que eu tinha que descer? Ele não vai mudar a rota dele só porque eu preciso ir para o Guamá. Escute o que eu vou lhe dizer. Quem quer viver o novo de Deus tem que ter rota definida. Você lembra o que aconteceu com a gente quando a gente aceitou Jesus? A gente não precisou mandar ninguém descer do nosso ônibus e nem da nossa vida. As pessoas chegavam para vocês assim, bora ali beber uma cerveja. Oh, querido, eu não bebo mais não. Parei com essa vida. O meu caminho agora está definido. Vou falar de novo. O meu caminho agora é Jesus. Nem precisou mandar ninguém embora. Ele mesmo foi dando tchau e descendo do ônibus. Tem uma rota definida que só vai ficar na sua vida quem for lhe acrescentar, e quem não for vai ter que descer, porque Deus tem algo novo para você. Gente de Deus, desculpe a expressão que eu vou usar, gente de Deus não pode ser Uber do diabo. Não estou falando que Uber é do diabo, eu estou falando que você não pode ser Uber do diabo, que fica te mandando para um lado e para o outro. Você vê o que é o cão, cancela a corrida. Eu estava outro dia em São Paulo, peguei um ônibus em direção a Campo Mourão, 12 horas de viagem.
No meio da viagem, o Espírito Santo começou a me ministrar e dizer assim: Fábio, você está vendo essa viagem? Sim, Senhor. Essa viagem que você está fazendo, tem gente entrando nesse ônibus e tem gente saindo. A vida de vocês é como um ônibus. Tem gente que vai subir e tem gente que vai descer. Normal, irmão. Está transbordando, irmão. Deixa transbordar, irmão. Alguém recebe aí? Aí Deus falou assim: a vida de vocês é como um ônibus. Uns vão subir, outros vão ter que descer. Agora Deus me deu um aviso: não se preocupe com os que vão subir, e nem se preocupe com os que vão descer. Agora olhe para cá. Se for para ficar olhando para ali, eu vou pegar o pano e vou passar também. Não tem condição um negócio desse. Olha para cá. Deus falou assim comigo naquele ônibus: na tua vida tu vai ganhar pessoas e tu vai perder pessoas. Só tem uma coisa, Fábio, que você não pode perder, e nem o meu povo: é o bilhete que eu tenho com o destino de vocês. Vou falar de novo: vai entrar gente na sua vida, mas Deus vai tirar alguns também. O que a gente não pode perder é o bilhete do destino que o Espírito Santo preparou com cada um de nós aqui. Agora vou lhe fazer um pedido pessoal, tá? Não mande ninguém embora da sua vida. Quando eu vou em São Paulo, uma das coisas que eu mais gosto em São Paulo é do metrô. Sabe o que eu acho bacana no metrô? É que quando a porta dele abre, o maquinista não fica mandando ninguém subir e ninguém descer. A porta só tem que abrir, porque porta serve para regular acesso na nossa vida. Não mande ninguém embora. Não brigue com ninguém. Minha mãe uma vez comprou uma casa lá em São Luís. Tinha um terreno do lado baldio, parecido com o terreno aqui da igreja, um pé de caju enorme. Meus amigos viviam naquele cajueiro. Eu era criança, tinha uns 8, 9 anos. Tinha umas partes no cajueiro que eu nunca fui, porque eu morria de medo de cair de lá. Aí um dia eu acordo de manhã cedo, sentado na calçada aqui do lado de casa, olhando para o cajueiro, vi um caju que ninguém tinha visto. Sabe aquele negócio que Deus mostra só para você e não mostra para ninguém? Mas estava tão escondido aquele caju, que eu fiquei com medo um dia pensando: eu vou ou não vou, eu vou ou não vou. No outro dia ele estava enorme. Eu digo: Jesus, nem que eu me arrebente todinho, mas eu chego naquele galho hoje. Vocês acreditam que eu superei meu medo? Cheguei lá onde o caju estava, só que eu tinha um braço curto, né, e pequeno ainda. Quando eu vi que eu não conseguia pegá-lo, eu botei toda a força que eu tinha, quebrei aquele galho e peguei o caju. Pense num caju abençoado. Problema foi 1 ano depois, pastor. Eu estou lá sentado na mesma calçada assim, dizendo: oh meu Deus, nem para ter um caju daquele esse ano. Aí Jesus disse assim: era para ter, né? Mas tu foi quebrar o galho. Conselho divino: por onde você passar, não quebre os galhos, não quebre as alianças. Não fique falando mal das pessoas, porque vir uma pandemia dessa, quem é que vai te ajudar? Como é que Deus vai te dar o caju? Se por onde tu passou, tu brigou com todo... Tem gente que tem o dom da confusão. Por onde passa, briga com todo mundo. Saia sem brigar. Porque se um dia você precisar, Deus pode usar aquelas pessoas para te levantar de novo, para te ajudar de novo, para te abençoar de novo. Eu tenho que terminar. Eu vou pular logo para o versículo 7. Diz assim:
Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Amém? Quem quer viver o novo de Deus? Vou lhe dar um conselho: tenha um mentor na sua vida. Pastor, minha vida está toda atrapalhada. Quem é que te mentoria? Quem é que você está ouvindo? Você já procurou seu pastor? Josué era mentoriado. A Bíblia chega a dizer que Moisés era servo do Senhor e Josué era servo de Moisés. Olha como a Bíblia apresenta esse rapaz como um servo direto do homem de Deus. A Bíblia nem diz que ele era servo de Deus, a Bíblia diz que ele era servo do homem de Deus. As pessoas dizem por aí que a unção que a gente respeita, a gente atrai. Quando eu conheci o pastor Rogério, o primeiro toque, o senhor lembra, meu pastor? O senhor estava ali no escritório. Eu vim aqui com um pastor chamado Rogerinho, o pastor entrou lá no escritório, conversamos lá uns 15 minutos, o pastor já estava saindo. Eu disse, eu não posso perder essa oportunidade. Eu disse, ô pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Porque, irmãos, o ser humano, ele tem o seu momento, mas ele tem a sua história. Todo um grande homem de Deus, ele tem uma história. E eu vou mais além. Enquanto as pessoas dizem que a unção que a gente respeita é a unção que a gente atrai, eu já digo diferente, ou acrescento mais ainda. A pessoa que você segue vai determinar o que te segue. Eu vou falar de novo. Se eu seguir um ladrão, quem é que vai me seguir? A polícia. A polícia. Se eu seguir um rato, quem vem atrás de mim é um gato. Agora, se eu sigo um homem de Deus, meu irmão, eu vou falar de novo. Tem um rapaz na Bíblia que ele nem obedecia a Deus, mas seguia um homem que obedecia, chamado Abraão. Só dele seguir Abraão, ele já foi ficando mais rico do que o que ele era, porque quem você segue vai determinar o que vem atrás de você. Então tenha um mentor de Deus, que as bênçãos de Deus vão correr atrás de você na sua casa, no seu trabalho. Você dormindo, você vai ser abençoado. Dormindo. Esse rapaz seguiu tanto o mentor dele, o líder dele, que tinha 2.800.000 pessoas naquele deserto. Deus disse, ô Moisés, escolhe Josué e põe a mão sobre ele, porque ele te seguiu tanto, que o que era seu, eu vou dar para ele. Quem é que vocês andam ouvindo? Gente que vai para a internet ouvir um pregador que não sabe nem que tu existe, nem vai saber. Que nunca orou por você. Irmão, eu posso aprender alguma coisa com um pastor na internet. Amém por isso. A gente tem que entender que Deus não é virtual. O nosso Deus, ele é presencial. Ele disse assim, eu vou estar com vocês todos os dias, a minha presença, porque eu não sou virtual, eu sou um Deus presencial. Então siga um homem de Deus presencial. Alguém celebra esse negócio aí, eu vou ter que celebrar sozinho? Eu posso aprender uma coisa ali e acolá, mas decisões importantes eu vou ter que tomar com alguém pela internet? Não é assim, meu pastor? Tem que ter alguém presencial, irmão, que vai me ouvir. Deus disse, obedeça, Josué, tudo que o teu mentor ordenou. E aqui eu encerro para a gente orar. Tinha muita coisa ainda, mas nós temos que encerrar para orar. 2007, eu fui pregar na Itália. Fiquei ali 42 dias ministrando em algumas igrejas.
E eu sou uma pessoa muito caseira. Se eu tiver que ficar no hotel o dia inteiro, vou ficar no hotel o dia inteiro. Tenho problema com isso. E lá eu pregava de quinta a domingo na Itália. E ficava segunda, terça e quarta sem pregar em lugar nenhum. Aí o pastor foi se incomodando com aquilo, que eu ficava na casa de um pastor. Ele disse: pastor Fábio, não está certo não, você atravessar o oceano para ficar aqui dentro de casa 3 dias durante essas semanas. Não, tem que sair para lhe levar, lhe mostrar a cidade, tem que lhe mostrar Roma. Eu disse: tá bom, pastor. Então vamos lá. Primeiro passeio que eu saí com ele, passou um carro que eu achava que era comum para aquele povo, chamado Ferrari, porque Ferrari é fabricado na Itália, né? Aí eu disse: Ferrari deve ser comum para italiano, né? Não, irmão. Quando o motor dela chega no lugar, até os italianos param para saber de que direção ela está vindo. Aí veio um senhor numa Ferrari, parou num posto para abastecer. Aí a gente ficou pensando assim, ó, não importa se é uma Ferrari, se não parar no posto para abastecer, ela não vai sair do lugar. Eu vou falar de novo. Você pode ser uma Ferrari aqui em Curitiba, mas se tu não parar no posto para abastecer, 1 hora um fusquinha aqui vai passar de você. Eu vou falar de novo. Você pode ser uma Ferrari, mas nunca te esqueça que você só se tornou uma Ferrari porque dentro desse posto tem um Deus que te abastece todo dia. Oh! Oh! Aí um dia, pastor Rogério, eu estava falando sobre isso, eu tive uma visão. Olha a visão que eu tive, de um carro tanque chegando num posto. Aí Deus falava no meu coração assim: Fábio, o nível que eu quero te colocar e colocar o meu povo, não é só nesse nível de entrar no posto para abastecer, mas que vocês se tornem aqueles caminhões que chegam para abastecer o posto. Eu vou falar de novo. Te abastece desse Deus no nível que a pessoa, a casa que tu visitar nessa cidade, quando você entrar, a família toda já vai sendo abastecida de alegria, de paz, de unção. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Meu Deus! Talvez você está hoje aqui precisando ser abastecido, mas você vai chegar num nível que você vai ter tanto de Deus, que você vai poder abastecer. Celebre ao Senhor, fique de pé, nós vamos orar que Deus tem coisa grande ainda aqui. Ai, Jesus, me ajuda. Ai, Jesus, me ajuda. Tem um irmão aqui do teclado para tocar para mim, fazer um fundo musical. O Espírito Santo está aqui, irmãos. Ele quer ajudar pessoas. Eu não posso atrapalhar. Ele está aqui, ele está aqui. Olha o rosto hoje aqui. Olha o rosto de hoje aqui. Coloque a mão sobre o seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração. Põe no string para mim, tá? Ô Espírito Santo, essa é a tua palavra. Essa é a tua palavra. Essa é a tua palavra. Mas o Senhor quer ajudar pessoas nessa noite aqui. O Senhor quer tirar pessoas do vale nessa noite aqui. O Senhor quer fazer algo novo começando nessa noite aqui. E o meu pedido ao Senhor é que o Senhor nesse momento me ajude a ajudar. Eu não posso fazer sozinho, mas se o Senhor me ajudar, eu vou ajudar quem o Senhor trouxe nesse lugar nessa noite. Eu quero ajudar quem o Senhor trouxe nesse lugar nessa noite. Eu quero ministrar com o rosto de leão, Senhor,
porque essa doença não pode, meu Deus, podar o que o Senhor preparou para essa pessoa. Em o nome poderoso de Jesus. Em o nome poderoso de Jesus. No nome de Jesus. Digam amém. Há 5 anos atrás, quando eu estive aqui, eu fiz uma ministração que eu só faço quando Deus me move. Acabei de vir da igreja do pastor Fábio Leonardo e Deus não me tocou para fazer isso lá. Tem lugares que eu vou, repito, se eu for 15 vezes e Deus mandar eu fazer as 15 que Ele não manda eu fazer, às vezes uma vez ou outra, de acordo com a necessidade, aí eu faço. Tem um profeta na Bíblia que ele era muito usado por Deus e ele era muito perseguido também. O nome dele era Eliseu. Aí um dia o auxiliar dele acordou e disse: meu Senhor, os inimigos estão em volta da nossa casa aí para nos fazer o mal. Aí o Eliseu disse: não fique preocupado não, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Só que o Geazi não via como Eliseu via. Ele não tinha a visão que ele tinha. E disse: mas só está nós dois aqui. Aí o Eliseu fez uma oração e disse: Deus, abre os olhos desse moço para que ele veja. Quando os olhos dele foram abertos, ele viu um exército de Deus ali, maior que o exército inimigo. Com esse óleo que nós vamos ungir vocês hoje, eu vou derramar um pouquinho dele na minha mão direita, lembrando que foi dito ontem, que do lado direito os 4 tinham rostos de leão, e do lado esquerdo eles tinham rosto de boi, porque lado esquerdo é riqueza e honra, e lado direito é vida, é a mão da vida. E tem gente aqui que Deus tem livramento de vida para dar nessa noite. Então eu vou colocar esse óleo na minha mão direita, que representa a mão da vida. Jesus é a vida e está sentado à direita do Pai. Vou consagrar essa mão desse jeito aqui e depois vou abri-la assim. Quando eu abrir, Deus vai dar uma visão àqueles que Ele quer ajudar. Eu jamais vou dizer aqui o que você vai ver na minha mão. Porque se eu disser o que você vai ver, uma pessoa aqui muito inteligente vai dizer que eu estou sugestionando você ter uma imagem na cabeça. E nós não precisamos disso. Na verdade, eu poderia passar o microfone ao nosso pastor e encerrar aqui. Mas na hora que eu me ajoelhei ali para orar, o Espírito Santo me falou: vou tocar em pessoas hoje aqui. E aí Ele vai abrir os teus olhos e vai te dar uma visão. Quando eu fechar a mão, eu vou perguntar o que você viu. Se você não falar porque pode ficar com vergonha, não me procure ali fora para dizer o que viu, porque não vai mais adiantar. Você tem que falar debaixo da nuvem que está aqui. Amém, meu lindo? Coloque a mão no coração. Vou orar nesse óleo com o meu pastor. Pai, juntamente com o pastor da igreja, que é a unção do Senhor que está há tantos anos no ministério do pastor Rogério, vem estar sobre esse óleo, a partir de agora, Pai. Tem cura hoje aqui, tem livramentos hoje aqui, tem restituição hoje aqui, tem libertação hoje aqui. E com esse óleo, Deus, eu derramo na minha mão direita, consagro a minha mão direita ao Senhor, que a partir de agora não seja mais a minha mão, que a partir de agora seja a mão do Senhor. Abra os olhos, ó Deus, espirituais dessa pessoa, para que ela veja. Abra os olhos espirituais desta pessoa, para que ela veja o livramento que o Senhor tem para ela. Diga comigo: Jesus, abra os meus olhos espirituais, para que eu veja o sinal do Senhor para a minha vida e para a minha família, no nome de Jesus. Olhe para essa mão aqui, abra os seus olhos e olhe só para a mão. Olhe só para a mão. Olhe só para a mão.
agora. 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 Satanás acabou. Satanás acabou. Satanás acabou. 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 Olhe para a mão, porque tem cura saindo daqui agora. Tem cura saindo daqui agora, diz o Senhor. Diz o Senhor. Tem virtude de cura, Pai, tocando nos rins de alguém aqui. Alguém teve uma visão? Levante sua mão que eu quero saber. Eu vou perguntar de novo. Alguém teve uma visão? Levante sua mão que eu quero saber. Por favor. Seja honesto agora, seja honesto agora. Venha aqui, minha senhora e o senhor. Até agora só 2 pessoas. Mas tem mais, hein? Eu sei que tem mais. A senhora viu o quê? Para me ganhar tempo. Desde a hora que eu cheguei, que a senhora está vendo o quê? Assim como se fosse um sol em volta do Senhor, saindo luzes. E agora, quando eu olhei na sua mão, eu vi uma pombinha e uma coroa. Deus. Essa luz aqui é Deus dando velocidade para vocês esse ano. O irmão, vai vir coisa bem mais rápido do que a gente imagina. O Senhor. Mas o senhor viu alguma coisa na minha mão? A imagem dela, ok. Fique aqui. A senhora viu o quê? A senhora viu minha mão toda vermelha. Quem viu sangue na minha mão que nem ela viu? E por que não levantou a mão quando eu perguntei? É essa desonestidade que me entristece. Mas vem aqui na frente. Rápido, irmão, que o tempo está passando. Quem viu uma mancha escura na minha mão, por favor, levante sua mão que eu quero saber. Você sabe o que é mancha escura? Macumba ou cilada de morte. Aí a pessoa não fala, a notícia chega, a culpa foi de Deus. Fogo, fogo é libertação. Mancha escura aqui na frente, se não for macumba é uma cilada. Mas o Deus que mostra o problema, Ele traz a solução. Deus não mostra problema e deixa o problema lá. Vem mais para cá, por favor, mais para cá, mais para cá, mais para cá. Olha, eu estou falando e estou vendo o caixão aqui. Quem sonhou com morte de alguém por esses dias aqui? Levante sua mão. Jesus quer aqui na frente, porque aquele caixão vai sair, vai voltar vazio, ninguém entra nele. Venham mais para cá, vocês estão com medo de mim? Para frente, aqui, ali. Eu não quero criança agora aqui, por favor. Venha. Alguém viu muita luz na hora, além da luz que está aqui? Levante sua mão. Luz é solução. Vem para frente que Jesus tem a solução para você. Deus está me tocando, chamar aqui na frente, quem anda sentindo pontadas e dores nessa região torácica aqui, ó. Cadê você? Jesus lhe quer aqui na frente. Tem livramento de coração nessa noite aqui. Precisar de obreiros, tá? Alguns obreiros de Deus aí nos assessorando, por favor. Quem veio hoje aqui que você desconfia que fizeram macumbaria para você ou para alguém da sua família? Jesus lhe quer aqui na frente. Irmão, bora ganhar tempo.
Deus quer fazer. Olhe para mim, por favor, e não ore mais. Olhe para mim aqui, ó. Eu vou fazer uma oração para Deus derramar uma unção naquele telão ali. Depois que eu orar, vocês vão estender a mão em direção àquele rosto ali, que vocês já sabem de quem é. Vou pedir ao Espírito Santo que Ele revele aqui onde tem maldição agindo em casa de pessoas, família, macumbaria, laço de morte. Jesus está me tocando aqui para chamar quem viu brilho na minha mão, muito brilho, como se fosse ouro. Alguém viu? Tem um milagre financeiro para você, muito grande, muito grande. Aí eu vou pedir que Ele revele onde tem esses males. Quando eu começar a pedir para Ele revelar, eu sempre peço para Ele revelar com sinais. Esses sinais são no físico, não tem muito tempo para explicar que está muito tarde. Aí eu vou pedir para Ele revelar com sinais. Eu vou pedir 2 sinais físicos, ou a pessoa treme, ou a pessoa cai. Se alguém tremer ou cair aqui, ninguém está chamando você de endemoniado, porque a nossa igreja não trabalha com demônio, nós trabalhamos com o Espírito Santo. A unção que vai sair dali é do Espírito Santo para tocar em você. E esse mal não vai ficar. Se não tiver nada, você não sente nada. Mas se tiver, tem laço de macumba para alguém desse lado aqui, que eu já senti. Mas isso vai acabar hoje. Já tem um negócio aqui. Coloque a mão no coração. Pai, abençoa esse telão. Reveste esse telão, meu Deus, com a unção que o Senhor tem derramado nesse santuário todos esses anos. Quando essas pessoas estenderem as mãos para esse rosto, que o teu rosto libertador, meu Pai, livre essa pessoa de todo o mal. Diga comigo: Jesus, eu entrego toda a minha vida ao Senhor. Todo o mal que estiver na minha vida, na minha casa, nos meus caminhos, na minha família, não resista seu poder e a sua presença. Estenda a mão para o telão. Não quero mais ninguém com os olhos abertos aqui na frente. Pastor, se eu quiser ficar com os olhos abertos, eu não tenho compromisso de orar por você. Feche os olhos, faça silêncio. Você pode pensar na sua casa, você pode pensar em alguém da família, ou numa área que você não rompe, mas por favor obedeça. Espírito Santo, tem 3 pessoas aqui na frente que o que lançaram na vida delas por inveja está amarrando tudo. Toque nelas agora. Toque nelas agora. Toque nelas agora. Que saia daquele rosto a libertação que eles precisam agora. Aonde houver um mal que entrou por inveja de outras pessoas na vida dela, ou treme ou cai agora. 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 Segura. Agora. 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 Maldição na casa. Maldição na casa. Maldição na casa. Na casa. Agora! Fecha os olhos. Se ligue com Deus. Uma pessoa da família dela, Deus, precisa de ajuda. Toque naquela pessoa agora. E livra. 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 Demônio do infarto, solta corações aqui agora. Solta corações aqui agora. Solta corações aqui agora. Jesus, Jesus, na hora que eu entrei na igreja, o Senhor me mostrava um livramento para ele. Vai naquele lugar que o inimigo já estava esperando ele.
e livra ele agora. 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 Toca na saúde dela. Toca na saúde dela. Toca na saúde dela. Há muito tempo, Satanás. Mas Deus tem novo para ela. Aleluia. Novo. 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 Por favor, gente, quem está aqui na frente, não ore. Não ore. O marido de uma mulher desse lado, Deus, precisa de ajuda. Aonde ela está? Aonde ela está? Toque e livra agora. 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 Alguém desse lado, Espírito Santo, precisa de ajuda urgentemente. Macumbaria! Macumbaria! Agora! Agora! Sai daquele quarto! Sai daquele quarto! Sai daquele quarto! Agora! Agora! Mandar a saúde dele! Cancelamos isso hoje. Cancelamos isso hoje. Toda a igreja estenda a mão em direção àquele rosto. Depressão! Tem que sair. Há muito tempo. Há muito tempo. Isso acaba hoje. Hoje. Não olhe, só receba. Hoje. O que vocês fizeram com os pais dela, vocês não vão fazer com ela. Tem um negócio antigo aqui, Jesus. Mas isso acaba hoje. O Espírito Santo está tocando em veias e coronárias agora. Veias e coronárias agora. Agora. Sejam desobstruídos. Agora. Agora! 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 Aonde ela se deita, meu Pai, tem um negócio lá. Tira esse opressor de lá. Hoje! 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 No nome de Jesus. Digam amém. Respire fundo. Vou falar uma coisa para vocês. Tem gente que vai acordar amanhã aqui com uma vontade de viver, como há muito tempo você não sentia com essa pandemia ré aí. Chefe de vocês. Sai de lá. Estenda a mão para cá. Tem um senhor aqui precisando muito. O que já tinha data, Satanás, acabou. Acabou. Eu vejo uma cova aberta na frente dele, Jesus. Mas essa cova está sendo fechada agora. Um tempo de restituição começa na história desse homem nessa noite aqui. Alguém celebra a vitória dele aí? Levante. Levante. Oh! Os pastores pegam o óleo que nós vamos ungir. Podemos ungir, pastor? O óleo para ungir? Os pastores peguem o óleo, por favor. Amanhã vocês vão acordar, irmão, com muita vida. Vida. Olha, convide uma pessoa, porque a palavra que o Espírito Santo tem amanhã é libertadora, mais do que a de ontem e a de hoje. Na mão. Sentem-se.
Eu vou estar ali do lado, quem quiser adquirir o óleo para ajudar também o nosso ministério, ser bem-vindo. Vamos ungir rapidamente aqui, para ganhar tempo depois também. Prepare uma oferta ao Senhor, quem trouxe seu dízimo. Vamos cantar a canção enquanto isso? Tem uma canção que diz assim: eu quero viver algo novo. Mão direita, mão direita, mão direita. Amanhã vai ser a mão esquerda, a mão da provisão. Convide pessoas para estarem amanhã à noite aqui. Tem uma palavra sobrenatural da parte de Deus. Vou tentar pegar aqui. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Diga isso. Espírito vem. Espírito vem. Eu quero viver. Faz meu coração arder. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar. Vem me visitar hoje aqui. Oh! Quero conhecer mais de ti. Espírito vem. Espírito Santo. Espírito vem. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder, fazendo todo medo desaparecer. Eu quero viver algo. Fiquem de pé. Deus está me autorizando a dizer para vocês que quando tu entrar naquela casa hoje e naquele trabalho amanhã, o inimigo não vai ver esse rosto aí não. O inimigo vai ver aquele ali, ó. Coloque a mão aí, Pai, em nome de Jesus. Que venha sobre nós, coloque sua mão direita sobre a sua testa, que venha sobre nós o rosto da autoridade. O rosto da autoridade, autoridade sobre essa pandemia, autoridade sobre esse vírus, autoridade sobre essa depressão, autoridade, meu Deus, autoridade contra todos os ataques do adversário. Meu Pai, essa pessoa vai entrar nessa casa hoje com aquele rosto de leão ali, meu Pai, com o rosto do Senhor na vida deles, e não ficará macumba, não ficará doença, não ficará opressão, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Deus, quando essa pessoa amanhã estiver no seu trabalho, é com esse rosto que ela vai entrar naquele estabelecimento, em o nome poderoso do Senhor Jesus. Eu declaro libertação completa do Senhor na vida do teu povo, em o nome de Jesus. Meu Deus, celebre aí. Oh! Aleluia. Olha, quem tiver desempregado, traga a sua carteira de trabalho amanhã, que
Quem trabalha, traga uma ferramenta de trabalho. Amanhã à noite do provedor. É o rosto do boi. Pastor, eu trabalho como costureira. Traz aí uma tesoura. Eu trabalho no escritório. Traga algo que representa o escritório. Pastor, eu tenho uma loja. Traga um produto que você representa. Pastor, eu tenho uma funerária. Traga só a chave. Deixa o produto lá. Deus me livre. Receba o nosso pastor com alegria. Eu vou estar ali do lado. Amanhã vai ser sobrenatural, irmão. Glória a Deus. Não dá para trazer o caixão? Deus